Meus caros irmãos, acendemos a quarta e última vela da coroa do Advento. Chegamos ao quarto domingo do Advento. Este ano, há uma semana de outro domingo, que será o Natal, né? Para os malandros não é muito bom, não. Dia 24 cai no sábado, dia 25 no domingo, poxa, né? Bem que podia ser no meio da semana. Mas é muito bonito que seja no domingo, porque é o dia do Senhor. E vejam que, desde ontem, dia 17, aliás, é interessante que foi lido a genealogia de Jesus, que antecede exatamente esse texto, né? Aquele texto que vai dizendo qual foi a descendência de Jesus até chegar em José, o esposo de Maria, da qual nasceu o Salvador. Ele, pela sequência lógica que ele vinha fazendo, ele devia dizer: José gerou Jesus. Ali ele muda, quer dizer, Jesus descende daquela turma toda, como diz São Paulo hoje de Davi, e ao mesmo tempo não descende. Porque o que é gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Por isso, pensar no mistério da encarnação é pensar também no mistério da Virgem Maria. É misteriosa, é bela, é profundo. De fato, não posso pensar que tenha havido um santo que não tenha tido devoção à Nossa Senhora. Não me parece que possa haver um bom católico que não tenha devoção à Santíssima Virgem. Isso para seguir o próprio missal romano, né? Que diz que o culto da adoração é reservado à Santíssima Trindade. Por isso é um culto elevadíssimo, que está fora do alcance de qualquer criatura. Abaixo deste vem o culto à Virgem Maria. O culto de hiperdulia. O que quer dizer isso? Uma superveneração. Uma veneração que está acima da veneração que temos a todos os santos, que é chamada dulia. Veneração. E entre a dulia e a hiperdulia tem uma protodulia. É o culto primeiro a São José, que aparece hoje também no texto como um elemento muito importante. O anjo lhe fala em sonho, vai falar aqui, pelo menos 2 vezes a gente sabe que falou. Neste momento do Evangelho e quando adverte que ele tem que fugir para o Egito. E curioso, parece que está preso esse nome, os sonhos, né? Porque José do Egito também tinha sonhos. E era chamado pelos irmãos invejosos de sonhador. Depois até tem que ver qual é o significado do nome José, não é? Porque parece estar ligado, muito ligado aos sonhos. Mas o núcleo da liturgia de hoje está na profecia que é anunciada em Isaías. Qual é o sinal do Messias? Ainda querem sinais? Então o próprio Senhor vai dar um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Aproveito para fazer um convite a todos, né? Durante essa semana, quem puder, venha à missa. Quer se preparar para o Natal? Tem que comprar umas cervejas, um uísque, champanhe, para faltar, o bacalhau. Vamos preparar mesmo, seu pai. Não. Preparar para celebrar. Venha na missa. Faz uma forçazinha. Os textos vão falar sempre em direção ao Natal e vão falar de nascimentos. Nascimento de João Batista. Não sei se hoje cairia o de Sansão, né? Porque hoje é o dia 18, né? Mas Sansão, Samuel, nascimentos extraordinários, homens importantes na história da salvação, filhos de mulheres estéreis. Como que Deus quis marcar isso, né? É o meu poder. De onde não pode nascer, vai nascer. E vai nascer um homem importante. E o mais importante de todos, que é o núcleo da Escritura, que é Jesus, nasce não de uma mulher estéril, mas de uma virgem. Mais misterioso ainda. Mas os exegetas protestantes foram ao texto e disseram, traduziram errado. Não está escrito, eis que a Virgem concebe e dá à luz um filho. Está escrito, eis que a jovem concebe e dá à luz um filho. É verdade? É verdade. Está escrito. Mas veja o que é tradução. É tão difícil.
que o italiano diz no seu ditado: tradutore, traditore. Tradutor, traidor. Muitas vezes acontece isso. Porque a palavra tem que ser traduzida em outro idioma. Tem que ser dito no outro idioma o que ela significava lá. Então você veja como é estúpida a tradução. Eis que a jovem concebe e dá à luz um filho. Esse é o sinal? Esse é o sinal extraordinário? Bom, então quem é essa jovem? Todas. A jovem é uma mulher vigorosa, forte, dá à luz. Não dá para saber quem era. Agora, se for a virgem, opa, não acontece. Vai ser um sinal, porque vai ter que ser um milagre. E aí é que entra. Mas quem foi que fez essa tradução? Ah, deve ter sido a Igreja Católica. Os judeus. E eu quero crer que ninguém sabe mais hebraico do que os judeus, né? Por que fizeram isso? Aqui está. A palavra jovem, naquele tempo, para os judeus, no idioma pobre, é sinônimo de virgem. Aqui no Brasil tem isso. Quando você chega no Nordeste ainda hoje, se diz, fulano é moça. Quer dizer o quê? Que ela é jovem? É virgem. Eu me lembro, era garoto, tinha a dona Martinha, minha primeira professora. Dona Martinha é moça, diziam. Não tinha se casado, permaneceu virgem. Então, para traduzir, tem que saber qual a intenção e o que dá sentido à frase. E por que fizeram isso? Porque estavam traduzindo para o grego. E os judeus perceberam que, em grego, a jovem podia não ser virgem. Não era o mesmo significado. Então, eles vão traduzir ao mar o partenos, a virgem. Percebe? Então, está correto o texto. A melhor tradução é: eis que a virgem concebe e dá à luz um filho. E isso só se realizou num único caso na história, que é da Virgem Maria. Uma vez dizia essas coisas no centro da cidade, uma pobre mulher lá, né? Já tão embotada, né? Pobre de dinheiro, pobre de cabeça. É uma pobreza total, né? Mas Maria era virgem, o senhor acredita? Sim, senhora. Tem hora que tem que ser assim no positivo forte. Esse é o mistério. Por isso hoje nós vamos ler no prefácio o mistério da Virgem Maria. Bela expressão. É misterioso. Como é que uma virgem concebe? Como é que foi isso? O problema é esse. O problema, o barulho todo é esse aí. Mas você veja como é belo o texto de hoje, no qual aparece talvez o maior cavalheiro de toda a Sagrada Escritura, José. Cavalheiro e santo, né? Porque pense bem, Maria está prometida em casamento, não tinham coabitado, Maria aparece grávida. Opa, peraí, não, vamos embora, tchau. Ou, pior, denunciá-la. E por que José não denunciou? Porque, como consequência da sua denúncia, Maria deveria ser apedrejada até a morte. Porque a mulher adúltera era apedrejada até a morte. O filho de Maria, Jesus, certa vez vai receber uma mulher adúltera. E querem fazer o quê? Apedrejá-la. E Jesus vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você vê, ainda Jesus, lá pelos seus 30 anos, vai dizer isso, um pouco mais talvez. E sua mãe tinha passado por esse drama sendo inocente. Veja o que é seguir a Deus. Nem sempre será confortável, será o melhor, mas nem sempre será confortável. Veja que dois corações tão puros, José e Maria, estão colocados num drama. Eu gosto muito de uma velha música de Padre Zezinho, que dizia: ele não podia entender, ela não podia explicar. Veja que barulho. Como é que faz, hein? Então José toma uma atitude que não é do covarde, do corajoso. Ele se retira. Vamos embora, porque aí a culpa passa para ele. Para quem não sabe de nada, ele é o noivo inconsequente que abandonou a noiva grávida. Veja, por isso, José, que era justo, e justo na Escritura quer dizer santo. É santo mesmo.
E aí é pela intercessão do anjo que José fica sabendo, né, em sonho, da virgindade de Maria. Do que havia sido gerado é obra do Espírito Santo. É um fato único, veja a onisciência de Deus e da sua sabedoria misteriosa. Ele faz Maria ficar grávida, coloca Maria em dificuldade e coloca também José em dificuldade. Mas a sua providência acerta tudo no final. E essa é a nossa esperança, né? Que também no final de nossa vida, Deus tenha acertado toda a nossa vida para que possamos nos salvar. Foi por isso que Ele veio a este mundo, né? Foi por isso que Ele veio nos salvar. Foi por isso que Ele encarnou. Alguns perguntam por que o mistério da encarnação? Por que Jesus nasceu? Por que se fez homem, a segunda pessoa do Santíssima Trindade? E perguntam até, a encarnação era necessária? O hino do Exultet diz, né, que, ó pecado tão necessário, né? Absolutamente necessário não era, porque Deus pode salvar o mundo como Ele quiser. Mas Ele quis, na sua pedagogia, que seu Filho se fizesse homem no meio de nós, para a nossa redenção. Para que Ele vivesse aquilo que o ser humano vive, né? Padecesse como o ser humano padece, fosse perseguido como o ser humano é perseguido. E nisso nos ensina, né? Já desde o nascimento, o Senhor de todas as coisas nasce pobre, sem ter nem aonde dormir. Como foi esse nascimento, hein? É que tudo é extraordinário, né, na vida de Jesus. Então, meus irmãos, essa bela página já nos introduz no mistério do Natal, contemplando o grande mistério da Virgem Maria, que é ladeada pelo seu esposo São José, né? Outra figura impressionante, não é? Não é à toa que ele é o patrono das famílias, né? A ele Deus entregou a Sagrada Família. É o patrono de tantas casas religiosas, porque tem fé, porque é justo, porque é santo, porque é misericordioso. Vamos imitar suas virtudes e vamos pedir a intercessão poderosíssima da Virgem Maria sobre as nossas vidas, para que nos convertamos e possamos aproveitar deste grande tesouro que Deus deixou através desse casal, fazendo nascer seu filho, uma família. Que nossas famílias também sejam abençoadas e possam sempre professar a fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.